Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Vou fazer aqui um vídeo para explicar o funcionamento básico de uma fonte de alimentação, tá? Essa fonte ela vai transformar tensão alternada na entrada em tensão contínua lá na saída, tá? Falar um pouquinho do funcionamento básico dela, né? Tentar explicar os componentes para vocês. Não vou falar aqui de cálculo, tá? Porque aí vai ficar muito mais extenso, já acho que vai ficar um vídeo um pouco grande, né? Mas tentar pelo menos falar o funcionamento básico de todos os componentes. Não a fundo, né, mas falar um pouquinho do básico para entender melhor o funcionamento. Tá? Então aqui, olhando aqui a fonte aqui, né, nós temos aqui na entrada, nós temos aqui ó, um transformador, tá? Esse primeiro componente. Estes dois são dois diodos, tá? Na sequência nós temos aqui um capacitor eletrolítico. Aqui nós temos um capacitor cerâmico, aqui também um capacitor cerâmico, né, despolarizado. E aqui em cima nós temos um regulador de tensão. E aqui no nosso lado direito aqui a saída de tensão da fonte. Certo? Então, explicar cada um desses aí, qual que é o desempenho deles. Tá? Espero que vocês consigam entender aí o básico. Né? Então, aqui falar aqui inicialmente do transformador. Tá? Então nós temos um transformador, nós estamos usando aí, está marcado assim, ó, 12 mais 12, 1 ampere. Tá? Então vamos falar sobre o que é cada coisa disso aí. Então aqui, ó, deste lado esquerdo do transformador, nós temos o primário. Tá? Então aqui é o primário. Desculpem a letra feia. Tá? E aqui do outro lado direito nós temos o secundário. Tá? Primário, entrada, secundário, saída. Beleza? Notem que nós temos aqui 3 fios no primário, 3 fios no secundário. Então esse transformador ele tem center tape, tá? Ou tap central. Tá? Então se nós puxarmos aqui, ó, 3 fiozinhos aqui, o transformador é uma bobina, certo? Uma bobina enrolada. Tá? Então esse aqui simboliza aqui aquela bobina enrolada. Aqui simboliza o núcleo do transformador e aqui nós temos outra bobina enrolada. Então um fio enrolado em cima do outro, certo? Por que no primário nós temos 3 fios? Nesse tipo de transformador, normalmente, nós temos aqui no primário 2 tensões. Né? Então, normalmente quando eu ligo esses 2 fios, eu tenho 110 volts. Tá? Então, esses dois aqui, ó, eles me proporcionam 110 volts. Se eu pegar esse último com o primeiro, eu vou ter 220 volts. E isso o transformador, os transformadores mais comuns, tá? Tem outros tipos de transformadores, então cada caso é um caso, tá? Estou mostrando aqui com um transformador desse tipo, center tape. Tudo bem? Então, na hora de ligar, tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ligar isso aqui errado. Né? No secundário desse transformador, ó, vamos fazer aqui do lado, então, aqui, ó. Então, no secundário, o que é o chamado 12 mais 12? Então, aqui, ó, nós temos aqui na parte superior 12 volts. Na parte inferior, nós também temos 12 volts. Tá? Então, isso aqui que é o 12 mais 12. E o ampere é a capacidade de corrente da saída do meu transformador. Tudo bem? Continuando, já para falar do sistema de retificação que nós estamos usando um sistema de retificação de onda completa. Tá? E o porquê desse transformador aqui? Porque ele tem justamente esse fiozinho aqui no meio. Tá? Fazer uma analogia rápida aqui com a associação de baterias, que todo mundo deve já conhecer, né? Que vai nos auxiliar. Tá? Então vamos imaginar o seguinte caso, aqui, o seguinte exemplo. Vamos imaginar que nós temos aqui, ó, 2 baterias. Tá? Vamos imaginar que essa bateria de cima seja 10 volts e a de baixo também seja de 10 volts. Tá? Se nós pegarmos e pegarmos um multímetro, né? Lembrando o multímetro, né? Meu multímetro ele tem lá uma ponta preta, que é a negativa, tá? Normalmente chamada de comum, né? E ele tem uma ponta vermelha, que no caso é o que eu vou usar para testar, né? A ponta vermelha é a positiva. Nesse caso aqui, para me testar, eu vou testar a tensão. Tudo bem?
Então, se neste caso aqui, ó, eu pegar a minha ponta vermelha do meu multímetro, ligar aqui em cima, pegar a minha ponta preta aqui, ó, e ligar aqui embaixo, eu vou ter a soma dessas duas tensões, né? Ou seja, meu multímetro vai marcar 20 volts. Tudo bem? Então, isso, acho que a grande maioria do pessoal já sabe, tá? E agora vai entrar alguns conceitos de eletrônica. Então, ó, vamos imaginar o seguinte caso. Vamos imaginar que eu pegue aqui o meu multímetro. Vamos fazer de novo do outro lado aqui, ó. Vamos imaginar que eu pego o meu multímetro, né? Mesmo esquema, ponta preta e vermelha. Ponta preta e ponta vermelha. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a ponta preta do multímetro, que é a negativa, e vou ligar aqui na junção das duas baterias. E vou deixar ela fixa aqui. Tudo bem? Se porventura eu pegar a ponta vermelha do meu multímetro e ligar aqui em cima, o que vai acontecer? Neste momento, o meu multímetro vai marcar 10 volts. Por que ele vai marcar 10 volts? Porque a ponta negativa dele está no negativo e a ponta positiva dele está no positivo. Daí não tem segredo algum, tá? Mas nós temos uma pequena mudança. Qual que seria essa mudança? Se eu deixar essa ponta preta ligada aqui e pegar minha ponta vermelha e medir aqui embaixo, eu vou ter algo diferente, porque vai marcar no meu multímetro menos 10 volts. Por que menos 10 volts? Porque eu estou invertendo a polaridade do multímetro. Eu peguei a ponta negativa, liguei no positivo. Peguei a ponta positiva e liguei no negativo. Tá? Então, assim, se eu colocar essa referência aqui no centro, eu consigo ter um sinal positivo em cima e um sinal negativo embaixo. Tá? O que isso tem a ver com a nossa história? Tem a ver aqui com o transformador. Certo? Por quê? O transformador ele recebe tensão alternada. Né? Vou fazer aqui uma tensão alternada. Tá? O transformador ele vai receber aqui tensão alternada. Certo? E na saída do transformador, obviamente, nós também teremos tensão alternada. Tá? Só que, o que acontece? Neste caso, desta fonte de alimentação, nós vamos pegar esse fiozinho do meio aqui, ó, e vamos colocar nele um símbolo aqui, ó. Símbolo aqui é o chamado símbolo de terra, né? Ou em inglês, ground, que nós normalmente chamamos de GND. O que é o GND, pessoal? O GND é o negativo da fonte, ou a referência da fonte. Então, quando eu estou fazendo uma retificação desse tipo aí, chamada de retificação de onda completa, eu pego o center tape do meu transformador e deixo ele como referência, ou seja, vai ficar ligado no GND. Quando eu faço isso, o que acontece, pessoal? No fiozinho de cima, eu vou ter uma senoide, tá? E essa senoide inicialmente vai ser positiva, tá? No fiozinho de baixo vai acontecer o quê? A mesma coisa, só que ao contrário. Então, o meu semiciclo inicialmente será negativo, tá? Então, eu tenho duas formas de onda. O fio de cima inicialmente é positivo e o fio de baixo inicialmente é negativo. Lógico, isso não tem uma sequência certa para acontecer, mas sempre um vai ser o oposto do outro. Beleza? Então, esta é a ideia, tá, do transformador nosso. Então, nosso transformador, né? Só eu não falei sobre os tipos de transformador, né? Vamos colocar aqui do lado. Nosso transformador, ele pode ser elevador, ele pode ser abaixador, ou ele pode ser isolador. Né? O que é um transformador elevador? Ele pega uma tensão mais baixa e transforma na tensão mais alta. Sei lá, por exemplo, entrou 100 volts, saiu 200 volts. Isso é um transformador elevador. Tá? O que é um transformador abaixador? Ele abaixa, pode ser esse do exemplo aqui, ó, né? Vamos imaginar, entrou 110 volts, saiu 12 volts. Isso é um transformador abaixador. E ele pode ser também um transformador isolador. Entrou, sei lá,
100 volts, saiu 100 volts. Tem ocasiões que eu preciso fazer isso, tá? Então aqui estão os nossos tipos de transformadores, né? Basicamente esses três. Neste nosso caso aqui nós temos um transformador abaixador que utiliza center tape, tanto no primário quanto no secundário. Tá? Então o primário eu posso ligar em duas tensões, tá? Depende do fio que eu vou ligar. Esses fios aqui normalmente são dados por cores. Tá? Se eu pegar o transformador na sua mão, você vai perceber que esses fios têm cores diferentes, justamente para saber qual é qual. Dá para descobrir testando ou pegando o manual, tanto faz. Tá? E no secundário também tem esse center tape, no qual aqui me gera 12 volts, 12 volts. E aí nós já entendemos que essa ideia de ter 12, 12, 12 é o quê? Eu pegar o fio do centro, deixar de referência, e a partir desse momento eu tenho uma tensão inicialmente positiva, outra tensão inicialmente negativa. Tá? Sempre uma vai ser o contrário da outra. Beleza? Então vai ficar como a tensão na entrada na saída do transformador? Vai ficar dessa maneira aqui. Tá? Então uma inicialmente positiva e a outra inicialmente negativa. E elas vão alternando, né? Enquanto uma é negativa, a outra é positiva. Sempre assim. Tá? Então sempre vai acontecer isso. Certo? Então, continuando nossos componentes aqui, pessoal, aqui nós temos o diodo. Tá? O que é o diodo? O diodo é uma chave eletrônica, pode-se assim dizer. Deste lado aqui do diodo, nós temos o terminal chamado de anodo. E o anodo positivo. Tá? Deste lado aqui nós temos o terminal chamado de catodo. E o catodo é negativo. Certo? Qual que é a ideia de funcionamento do diodo? O diodo tem dois funcionamentos. Ele pode estar em corte ou pode estar em saturação. Tá? O que é o diodo em saturação? Ele deixa o sinal passar por ele. Certo? O diodo em corte não, ele não deixa passar o sinal por ele. Então vamos fazer os dois aqui do lado. Então aqui, ó, vamos copiar esse diodo para cá, né, para ficar mais fácil de visualizar. Então, ó, vamos colar aqui nosso... Eita, colou o diodo. Vou tirar esse nome aqui. Então, ó, o diodo. Como é que o diodo vai conduzir? Para ele conduzir, então vamos marcar aqui, ó, diodo em condução. Certo? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar esse lado aqui do diodo, que é o anodo, ligar o polo positivo da bateria. E do outro lado, eu tenho que ligar o negativo. Vou colocar aqui só uma resistência aqui para indicar que eu não posso fazer isso direto, senão eu vou queimar o diodo, tá? Opa. Então, ó, desta maneira, positivo no anodo, negativo no catodo, o meu diodo vai começar a conduzir. Então, eu vou ter uma circulação de corrente aqui. Nesse sentido, tá? Esta resistência eu coloquei aqui para indicar que esta resistência vai limitar a corrente do circuito, porque senão esse diodo pode queimar. Certo? Então esse é o diodo em condução. Vamos fazer o diodo em bloqueio. Copiar e colar. Tira o anodo. Então aqui, ó, vamos fazer o mesmo diodo, só que em bloqueio. Opa, passou. Vou colocar ele aqui do lado. Então, ó, como é que é o diodo em bloqueio? Bloqueio, eu inverto a fonte. Tá? Então, se no anodo entrar o sinal negativo e no catodo entrar o sinal positivo, o diodo fica cortado, não tem circulação de corrente nesse momento. Tá? Quando o diodo está aqui, nós chamamos esse modo de ligação aqui de polarização direta. Tá? Quando o diodo está em polarização direta, o que é polarização direta? Positivo no anodo, negativo no catodo. Quando o diodo está em polarização direta, nós falamos que o diodo é uma chave fechada. Opa. O que é uma chave fechada? Ele conduz a corrente, ele deixa a corrente passar por ele. Quando nós temos aqui o diodo em bloqueio,
nós falamos que ele está em polarização inversa. Pode chamar de reversa também, é a mesma coisa, tá? Polarização inversa ou reversa é a mesma coisa. Quando ele está em polarização reversa ou inversa, ele se comporta como uma chave aberta. Se é uma chave aberta, não tem circulação de corrente, ou seja, aqui não circula corrente nesse circuito aqui. Tá? Em resumo, se entrar um sinal positivo aqui no anodo, tá? Se entrar um positivo no anodo, esse positivo passa. Se entrar um negativo aqui no anodo, esse negativo não passa. Tudo bem? Basicamente no diodo é isso. Tá? Lógico, tem mais outras teorias por trás dele, mas não é o objetivo agora a gente ficar estudando isso. Tudo bem? Mas nós temos que lembrar o seguinte. Entrou positivo, o diodo conduz. Entrou negativo, o diodo não conduz. Daqui a pouco você vai fazer sentido lá quando nós formos ver lá os componentes, o resto do circuito, tá? Aqui nós temos um capacitor eletrolítico, tá? Este capacitor eletrolítico, ele pode se comportar como um componente passivo. Quando ele recebe energia, ele recebe tensão, tá? Então, quando ele receber tensão, aqui, ó, quando ele recebe tensão, ele vai fazer o que? Ele vai carregar. Carrega. Ele funciona como uma bateria. Está recebendo energia, está acumulando energia. Tudo bem? Então, assim, a partir do momento que ele está recebendo energia, ou seja, tensão, ele está carregando. Funciona como uma bateria. Tá? Mas ele pode também ser um componente ativo. Como assim um componente ativo? Ele vai mandar tensão para a carga. Tá? Então, neste momento aqui, quando ele é um componente ativo, ele está ao contrário, ele está descarregando. Ele está descarregando. Ele está fazendo o quê? Ele está fornecendo tensão. Ele está fornecendo tensão para o circuito. Certo? Então, o capacitor ele pode receber tensão e armazenar, ou ele pode fornecer tensão e descarregar. Ele tem esses dois casos aí, tá? Depois nós temos aqui, ó, o final aqui, um regulador de tensão, que é esse cara aqui, ó, que tem 3 terminais, tá? Esse aqui é o regulador de tensão, tá? Nesse caso nós temos aqui um 7805, tá? Então 78 ele vai nos indicar que é um regulador positivo, tá? Eu poderia ter um 79, né? Poderia ter aqui, vamos marcar aqui do lado aqui embaixo, ó. Eu poderia também ter um 79. E o 79 é um regulador negativo. Tá? Nesse caso não, nesse caso é 78, tá? E esse 05 aqui, ó, ele indica a tensão de saída. Ou seja, nós temos um regulador positivo que eu tenho 5 volts na saída, certo? Então, este é o regulador de tensão. Eu vou receber aqui um nível de tensão na entrada, tá? E na saída eu vou ter um nível de tensão de quanto? De 5 volts. Beleza? Esses capacitores aqui embaixo são capacitores para filtro, que o próprio fabricante desse componente aqui pede para usar esses capacitores, tá? Então, se nós formos no datasheet, o que é datasheet aqui, ó? Datasheet, pessoal, é o manual dos componentes eletrônicos, tudo bem? Então, se nós formos no datasheet desse 7805, o próprio fabricante pede para que eu tenha 2 capacitores, um antes e outro depois do componente, para fazer um filtro, evitar ruídos, tá? Esses aqui são capacitores despolarizados, capacitores cerâmicos.
Mais ou menos a mesma função do capacitor anterior, tá? Beleza? Então, regulador de tensão. Então, falamos dos componentes do circuito. Então, agora vamos para o circuito. Já falamos dos componentes, já sabemos como é que funciona todo o processo. Vamos voltar aqui para o circuito. Então, deixa eu tirar esse cara daqui primeiro, que não me interessa nesse momento. Então, ó, o que vai acontecer aqui? Ó, então, nós temos aqui o nosso transformador, nesse caso está recebendo 110 volts, tá? Aqui, ó, está aqui o terra, a referência, tá? Então, neste fio superior eu tenho o quê? Uma tensão inicialmente positiva. Nesse fiozinho inferior eu tenho a tensão inicialmente negativa. Então, vamos pensar agora o seguinte. No primeiro momento, a tensão que chega neste primeiro diodo aqui, diodo de cima, ela é inicialmente positiva. Então está chegando o sinal positivo no anodo. Qual que é a tensão, qual que é o funcionamento desse componente? Chegou positivo aqui no anodo, ele deixa passar, ele conduz. Tá? Então quer dizer que na saída, desculpa. Aqui na saída, vamos fazer a saída aqui, ó. Aqui na saída nós vamos ter esse primeiro sinal aqui, ó. Esse primeiro positivo aqui, ó. Podemos falar que esse cara aqui de cima é o diodo 1 e esse de baixo aqui é o diodo 2, tá? Então, ó, primeiro momento, ó, ele pega esse sinal aqui que é positivo no diodo 1 e joga aqui na saída. Então, aqui quem conduziu foi o diodo 1. E o diodo 2? Nesse momento, ó, a tensão sobre ele é negativa, então ele não deixa passar essa tensão para frente. Ela fica parada em cima dele, certo? Beleza, passou o primeiro momento. Vamos para o segundo momento. Essa parte de baixo. O diodo 1, como vai chegar um sinal negativo nele, ele não vai deixar conduzir. Mas o diodo 2 vai estar com o sinal positivo. Então esse sinal positivo vai passar pelo diodo 2. Então nós temos aqui mais um sinalzinho aqui, ó, que vai ser do diodo 2. Então vai ficar trocando diodo 1, diodo 2, diodo 1, diodo 2, diodo 1, diodo 2. Vai ficar trocando esse tempo inteiro. E aí nós vamos ter aqui nesta partezinha aqui, ó, nós vamos ter basicamente isso aqui, ó. Isso aqui vai ser formado como? Do jeito que a gente estava mostrando, né? Então, primeiramente aqui, ó, o diodo 1 conduz, depois o diodo 2, depois o diodo 1, depois o diodo 2. Isso aqui vai se repetindo infinitamente, tá? Percebam o seguinte, pessoal. Neste momento, nós já temos aqui uma tensão contínua, certo? Por que a tensão contínua? Porque ela não troca de polaridade, ela somente é positiva. Apesar dela ter esse formato aqui de tensão alternada, né, que se chama de componente alternada, ela é contínua. Tudo bem? Então, neste momento, nós já temos tensão contínua aqui depois dos diodos. Então, o diodo é o componente responsável por quê? Transformar a tensão alternada em tensão contínua. O diodo que faz isso. Ele separa uma coisa da outra. Beleza, então nós fizemos isso aqui. E aí, ó, percebam que neste primeiro pontinho aqui, ó, nós temos isso aqui. Só que na sequência nós temos um capacitor. Esse aqui é o capacitor chamado capacitor de filtro da fonte. Né? O filtro maior da fonte é esse capacitor aqui eletrolítico. Tá? Notem que ele tem polaridade. Então aqui, ó, é o positivo e embaixo o negativo. Tá? Se eu ligar esse capacitor aqui ao contrário, ele pode explodir. Né? Então tem que tomar cuidado. Então, o que esse componente vai fazer? Tinha explicado lá. Ele é um componente que pode carregar e pode descarregar. Né? Olhando aqui, ó, vamos dar uma aumentada nisso aqui. Aumentar um pouquinho. Ó. Vamos aumentar aqui. Então, ó, pessoal, o que vai acontecer aqui, ó, nesse momento? Deixa eu tirar essas marcações de diodo 1 e 2, vai atrapalhar. Ixi. Não quer sair. Ainda bem que tem outra aqui, ó. Né? Vamos lá. Então, ó, quando eu tenho esse sinalzinho aqui, pessoal, que já é uma tensão contínua, certo? E liguei o capacitor. Beleza, o que vai acontecer? Vamos fazer aqui uma cor diferente aqui, ó. Vou pegar aqui um azul. Azul não, vou pegar um vermelho que chama mais atenção. Então, ó, neste momento aqui, ó, o sinal está subindo, certo?
O sinal está subindo e está acontecendo o quê? Eu estou jogando tanto tensão na carga como no capacitor. Então, neste momento aqui que está subindo a tensão, até aqui, ó, fazer até aqui, ó, mais ou menos. Nesse momento aqui, ó, o nosso capacitor está, vou marcar aqui, ó, carregando, tá? Então, nesse momento aqui o capacitor está carregando, certo? Só que quando o capacitor chega nesse lugar aqui, ó, nesse ponto máximo aqui, o capacitor já carregou, certo? Ele está carregado, está com a tensão em cima dele. Só que a tensão, ela começa a cair. Só que o capacitor está carregado, então o que ele faz? Ele vai descarregando essa tensão, tá? Então, de modo que o meu capacitor, ele vai descarregando a tensão dele. Então, ó, nesse momento aqui o capacitor descarregou. Então aqui, ó, ele vai voltar a carregar de novo. Então, ele vem e carrega até aqui. Tudo bem? Daqui ele volta a descarregar. Esse descarregamento aqui do meu capacitor, ele pode ser menor ou pode ser maior. Ele pode ir lá em cima também. Mas aí depende da carga, né? Se a carga consumir muita corrente, o capacitor vai descarregar mais rápido. Se a carga não consome muita corrente, ele descarrega mais lento. Então, ó, vamos fazer outro exemplo aqui. Ó. Vamos imaginar. O capacitor, quer dizer, a carga está puxando muita corrente. Então, esse cara aqui vai descarregar mais rápido. Então, vamos imaginar que ele vai vir aqui. Ó. Certo? Ah, não, mas vamos imaginar agora que a carga não consome quase corrente nenhuma. O capacitor vai vir praticamente aqui. Aí, esse pontinho aqui ele vai carregar. Certo? Depois descarrega de novo. Tá? Deste jeito, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que eu vou ter aqui somente essa parte vermelha de cima, essa parte de baixo aqui preta não vai mais existir, porque essa parte aqui, ó, esta partezinha aqui é justamente onde está a minha tensão, certo? Só que quando eu coloquei isso aqui, ó, que o meu capacitor descarregou aqui, ó, eu tenho mais tensão. A minha área de tensão aqui aumentou agora nesse momento, tá? Então isso significa o quê? Significa que a minha forma de onda desse momento é apenas essa parte de cima aqui, ó. Tudo bem? Se eu seguir aqui, ó, vamos seguir o outro exemplificar. Vamos seguir a primeira parte aqui, ó. Se eu seguir a primeira parte, ó, veio aqui, aí carregou, aí descarregou, carregou de novo. Tá, tá vendo? Então, se eu olhar só essa parte vermelha aqui, ó, tá vendo que a tensão tá começando a ficar mais alta. Quanto mais alta, mais tensão eu tenho. Então, só marcar aqui também, ó. O capacitor carregou nesta parte, nesse momento aqui até aqui, ó, ele descarregou, certo? E aqui ele vai carregar novamente, descarregar e por aí vai, certo? Deste modo, eu vou ter uma tensão que ela vai estar um pouco mais reta, ou seja, não vai estar tão... não vai estar com tantos vales assim, ó. Isso aqui, como ela fica ligando e desligando, esse vale aqui, a tensão final é muito baixa, tá? Quando eu coloco esse capacitor aqui, ó, e a tensão vai permanecer mais tempo ligada, minha tensão tende a subir cada vez mais, certo? Então eu vou ter um nível de tensão mais alto. Até o momento que eu coloco um capacitor muito alto, né, ou a minha corrente de carga não é tão grande, que eu vou ter praticamente o que aqui, ó? Vou ter praticamente uma forma de onda reta na saída, por conta disso aqui, ó. Quanto mais aumentar o meu capacitor, mais ele vai carregar. Então vai chegar um momento que eu vou ter praticamente uma reta na saída, certo? No nosso exemplo, esse capacitor aqui vai fazer o carregamento e descarregamento, então vai chegar aqui nesse componente uma tensão bem mais alta, certo? Praticamente reta, né? Por que praticamente reta? Porque ela não vai estar totalmente reta. E quando eu começar a consumir corrente aqui na saída, ela vai começar a cair, tá? O objetivo nosso aqui não é falar de valores, não é fazer cálculos, nada do tipo, mas como aqui é uma fonte de 12 volts e tudo mais, como é um transformador de 12 volts, né, no caso, a tensão que eu vou ter aqui, contínua, nesse ponto aqui, vai ser mais ou menos de uns 10 volts, mais ou menos, tá?
Com certeza vai ser mais, mas vamos falar que é uns 10 volts, tá? E aí, ó, vamos imaginar, chegou 10 volts aqui, ó. Se nesse ponto chegar a 10 volts contínuo, né? O que esse regulador vai fazer? Vai regular essa tensão e deixar ela estabilizada em 5 volts. Tudo bem? Então, chega um nível mais alto de tensão, e aí o regulador de tensão diminui um pouco essa tensão, mas ele deixa ela estabilizada, ou seja, ela fica praticamente constante. Ela não vai ter tanta variação assim, vai ficar praticamente constante na saída. Então, eu entro com a tensão mais alta, meu regulador diminui ela e eu tenho a tensão aqui praticamente constante, no caso aqui de 5 volts. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o funcionamento da nossa fonte de alimentação é esse. Eu espero que não tenha ficado tão confuso assim, né? Depois vocês me falam o que acharam aí, se deu para entender bem ou não. E aí a gente pode fazer um outro vídeo explicando melhor o processo, fazendo os cálculos, né? Porque também é importante saber os cálculos disso aqui. Primeiramente, só mostrar o funcionamento para vocês, né? Mas nós podemos também fazer os cálculos depois. Aí faz os cálculos de entrada, faz o cálculo do filtro e o cálculo de saída e tudo mais. Beleza? Isso aí, pessoal. Qualquer coisa, mandem suas dúvidas. Valeu, abraço, até mais. Falou, tchau, tchau.